Sem delongas, eu vou pedir para a Lana vir. Lana, would you please come up? Thank you. It is probably, I don't just say this, but it is the greatest honor to be here. Eu não falo isso, mas é a maior honra para mim poder estar aqui hoje. When they told me about the 10-year anniversary and Pastor Elio's 25 years of ministry, Quando eles me contaram dos 10 anos da igreja, os 25 anos do ministério do Pastor Hélio, my flight was supposed to leave tonight. I'm supposed to be on a plane right now. o meu voo era para sair hoje de noite. Eu tinha que estar agora já dentro do voo. I'm supposed to be flying back to Thailand right now. Eu tinha que estar voando agora de volta para Tailândia. But I said, tell Pastor Rafa, I'll cancel everything. I have to be there. E ela disse, diga para o pastor Rafael que eu vou cancelar tudo porque eu vou estar lá. So we canceled everything. Então nós cancelamos tudo Just to be here. só para estar aqui. It's such a significant night. É uma noite muito significante. And I know I've told you this before, E eu sei que eu já falei isso aqui para but vocês, your pastors are so significant in my life. mas seus pastores são muito significantes na minha vida. There was a time Houve um tempo I laid down my dream for Brazil. onde eu abri mão do meu sonho para o Brasil. I was working in Thailand already about 7 years. Eu já estava trabalhando na Tailândia por mais ou menos 7 anos. And every year I'd say, God, is it time yet? God, is it time E yet? todo ano eu virava para Deus e falava, Deus, é o tempo, já chegou o tempo. And he'd say, no, not yet. No, not yet. E ele dizia, não, ainda não, ainda não. And at one point I knew that we were going to get land. E eu, em um ponto dessa história, eu sabia que a gente ia ter uma terra, ia comprar uma And terra. I knew God was getting ready to do something big in E Thailand. eu sabia que Deus ia fazer algo grande na I'd Tailândia. already been there 7 years, Eu já tinha estado ali por 7 anos, but I knew something big was on the horizon. mas eu sabia que algo maior ainda estava no horizonte. And so I knew I had to become a legal foundation in Thailand. E eu sabia que eu tinha que me tornar uma organização legal na Tailândia. And so I started to change from a missionary to an actual organization where I was the chairman. E nós mudamos de uma ação missionária apenas, mas para uma organização mesmo, onde eu era a presidente dessa organização. But to do that, Mas para fazer isso, I had to sign my name that I'm going to live in the nation of Thailand. eu tive que assinar e dizer que eu ia viver naquela terra. And so I went to sign my name, E eu fui lá assinar o meu nome. and I literally said this in my heart. E eu literalmente disse isso no meu coração. God, I guess you just used Brazil to get me to Thailand. Ela disse, Deus, eu imagino que você está usando a Tailândia para eu poder chegar no Brasil. And I guess Brazil was, that was just, I made Brazil up. E eu imagino que eu apenas imaginei sobre o Brasil. I lay it down on the altar Eu coloquei diante do altar to do what you've asked me to do right now. para fazer o que tu me pediste para fazer. And I signed my name. I literally said this in my heart as I was signing my name. Eu assinei, eu estava falando isso enquanto eu assinava. And about 1 or 2 weeks later, E 1 ou 2 semanas depois, it was 10 years ago, so I don't remember clearly. era 10 anos atrás, então não estou me lembrando de todos os And detalhes. I get an email from Pastor Rafael. Eu recebi um e-mail do pastor Rafael. Wherever you're at in the world, Aonde quer que você esteja no mundo, Pastor Elio and Pastor Daisy are calling you. Pastor Hélio e Pastora Deise estão chamando você. They want your ministry to come to Brazil. Eles precisam que o seu ministério venha para o Brasil. And wherever you're at in the world, E onde quer que você esteja no mundo, we will fly you to Brazil. nós vamos trazer você para o Brasil. 2 weeks after I laid it all down, 2 semanas depois que eu coloquei isso I diante do wouldn't altar, be here right now, eu não estaria aqui hoje, living my dream vivendo o meu in the sonho, middle of my no destiny, meio do meu if it destino, wasn't for your se pastors. não fosse pelos seus pastores. That's why I had to be here tonight. É por isso que eu tinha que estar aqui hoje. And I know that there's many stories like this, E eu sei que existem muitas histórias como essa, but that's my story. mas essa é a minha história. My story and my destiny A minha história e o meu destino has our pastors in it. tem os seus pastores nela. And I feel like there's thousands of lives I know that there's so many lives that they have impacted just like mine. E eu sei que existem milhares de pessoas que eles impactaram, assim como eles impactaram a All minha of us vida. have those stories. Todos nós temos essa história. And so we just want to honor you and thank you so very much. Então nós queremos honrá-la e te agradecer I muito. wouldn't be here right now if it wasn't for Eu you. não estaria aqui agora se não fosse por eles. Amen. Amém. All right, all right. Amen. So let's get started with the message. Sorry, I didn't mean to get so emotional. Desculpa, eu não queria ficar tão sentimental. Vamos para a Let's mensagem. get started with the message. I wanted to explain to you a little bit Eu quero explicar para você um pouquinho about Super Bloom.
sobre esse super florescer. because it's so powerful. Porque é tão poderoso. And like she said, we were sitting at the table, and she's not going to tell you this part. She won't tell you my part. Ela não vai dizer essa minha parte, But we were talking about how we've sown seeds in the ground. mas a gente vai falar. Ela falou de como a gente semeia sementes na terra. How we've been faithful to sow seeds that nobody knows and nobody has seen. Como temos sido fiel para botar a semente onde ninguém vê. And nobody's seen what it's cost us. Ninguém vê o que nos custa. And we were talking about it, how many seeds we know we have seed in the ground. We know we have seed in the E nós ground. estávamos falando, nós sabemos que nós temos semente na terra, nós temos semente na And terra. all of a sudden it rose up in me, super bloom. E de repente, isso saiu de dentro de mim o super florescer. And the week before I came to Brazil, E na semana antes de eu vir para o Brasil, I was driving with one of my board members. eu estava dirigindo com um dos membros do meu grupo. And she said, Lana, have you heard about super bloom? Have you heard about super bloom? Ele disse: você ouviu desse super florescer? And if you could put the super bloom up on the wall, the picture, please, up on the thing. Puder botar a imagem, por favor, do Super Bloom? And she said, this is a phenomenon. People are coming from all over the world. E ela disse: esse é um fenômeno, as pessoas estão vindo de todas as partes do You could mundo. go to a couple other pictures of it. Pode passar. She said, it only happens every 10 years. E ela disse: isso só acontece a cada 10 anos. And she said, people are coming from over just to see this super bloom. E as pessoas estão vindo de todos os lugares do mundo só para ver esse super It's florescer. the most beautiful thing you've ever seen. É a coisa mais bonita que você já pode ver na vida. But I want to show you what it is before it looked like that. Mas eu quero te mostrar o que acontece, como era antes. That's what it looks like Era before. assim que era antes. And she said, what has happened, Lana, E ela disse: o que aconteceu, Lana, is that there's seeds é que existem sementes that are down in the ground. que estão lá profundamente no And the terreno. sand goes over and the dirt goes over E a terra está por cima dela. and the weeds go over. E a erva está por cima And dela. nobody even knows that those seeds are in the ground. E ninguém sabe que aquelas sementes estão lá naquela People terra. drive over those seeds. As pessoas passam de carro por cima People delas. walk over those seeds. As pessoas andam por cima dessas And sementes. nobody knows they're in the ground. Nobody sees, nobody knows. E ninguém sabe, ninguém vê essas sementes. And California was in a drought for many years. E Califórnia estava numa seca por muitos anos. We couldn't water our grass in front of our houses, looked very ugly. A gente não podia regar o nosso jardim na frente da nossa casa. Our lakes and our rivers were drying out. Os lagos e os rios estavam secando. Many years California was in a drought. Por muitos anos a Califórnia estava numa seca. They called it a state of emergency. Eles chamaram um estado de emergência. We had no water. A gente não tinha Everyone água. was in a panic. Todo mundo estava entrando em And it was pânico. for many years. Isso It aconteceu was por for a long muitos anos, time. por muito tempo. It changed the way people thought about water, the way people used water. Isso mudou a maneira como as pessoas pensaram sobre a água, como eles usaram a água. And it just looked very dry, very E deserted. tudo parecia muito desértico, muito seco. But something happened. Mas algo aconteceu. We had the largest rainfall that we ever had in the history in 10 years. Tivemos a maior chuva na história da Califórnia. And the largest rainfall got us out of that situation just like that. E essa chuva que caiu nos tirou dessa situação de seca assim, rapidinho. We had an abundance of rain. Nós tivemos uma abundância de An chuva. abundance of rain. Abundância de And that chuva. abundance of rain that came in, E essa abundância de chuva que it veio fell on that dry, deserted ground, caiu naquele solo seco and it absorbed in the ground until it hit those seeds, e foi absorvido pelo solo até chegar a essas sementes. and then those seeds sprouted up with new life. E essas sementes começaram a florescer com vida nova. But this is the most powerful part of that. Think 1 second. This is the most powerful part of this. Mas vamos falar só por isso por um segundo. Essa é a parte mais poderosa disso tudo. Here's something that nobody knows. Aqui está uma coisa que ninguém sabe. If it rained too much, Se chovesse muito, it would drown the seed. afogaria a semente. If it rained too much, Se if chovesse there was muito, too much rain in one place, se tivesse muita chuva em um só it would lugar, drown the seed, iria afogar a and the seed semente wouldn't grow. e a semente não And if cresceria. there was too little rain, E se tivesse pouca chuva, the water wouldn't reach deep enough to hit the seed. a água não entraria profundamente para alcançar a So semente. God knew the perfect amount of rain. Então Deus sabia a perfeita quantidade de perfect chuva, amount of a perfeita rain, quantidade the de perfect chuva, a position perfeita to posição move his cloud para mover a and nuvem
nuvem release the rain e liberar a at the chuva right time, no tempo for the certo, right amount of time, pelo tempo at the certo, right season, na temporada to cause certa, all those seeds to grow. para fazer com que todas aquelas To sementes cause all florescessem. those seeds to Para fazer grow. com que todas aquelas sementes florescessem. That is what blows me away. Isso aí é o que me deixa louca. God has seen every seed that you have sown. Deus vê cada semente que você He plantou. knows exactly where it's at. Ele sabe He perfeitamente knows onde está. exactly what ground you sowed it in. Ele sabe perfeitamente em que He terreno knows você exactly semeou. where you put it. Ele sabe It perfeitamente onde você doesn't matter colocou. if people know. Não importa se It outras doesn't pessoas matter não if sabem. people see. E não importa se outras pessoas não God, the veem. creator of the universe. Deus, o criador do He sees universo, that seed. ele vê He aquela knows semente, exactly where ele it sabe is. exatamente And he onde knows está, exactly e how ele to sabe move his exatamente cloud onde ele tem and que mover a release the nuvem right amount e of liberar rain a at the chuva right no season tempo for the certo, right time. no tempo certo, To cause a super bloom in your para life. fazer um super florescer cause na a sua super vida, bloom in para your fazer um life. super florescer na sua vida. You know another powerful thing. Sabe outra coisa poderosa? They can see the super bloom from space. Eles podem ver o super bloom do espaço. They can see the super bloom for Eles space. podem ver o super florescer do They espaço. can see the super bloom from Eles space. podem ver o super florescer do I'm espaço. telling you, God sees. Eu tô falando, Deus God vê, knows, Deus sabe, He sees it all. Ele vê tudo, He knows. Ele sabe. You will reap if you faint not. Você vai colher se você não You will desistir. reap if you faint not. E você vai colher se você não If desistir. space can see the super bloom, Se o espaço pode ver o super how much florescer, more my Father can see quanto that mais seed? o meu pai pode How ver much essa more my semente. Father can see Quanto that mais o meu seed? pai pode ver essa semente. I'm telling you, I believe it. Eu creio nisso. I believe it. Eu creio like she nisso. said, a super bloom for us all. E como ela disse, um super florescer para todos nós. And you know, the Lord actually gave me a passage at the beginning of the year. E sabe, o Senhor me deu uma passagem, uma escritura no início And do we ano. were talking about this rose up, and I actually read this to them. Enquanto nós estávamos falando, isso levantou de dentro de mim e eu falei isso para ela. And I want to share it with you. E eu quero compartilhar isso com você. And it's Psalm 65:11. E é no Salmo 65, verso 11. And it says, "You crown the year with a bountiful Ele harvest. diz, você coroa o ano com uma colheita abundante. Even the hard pathways Até mesmo os caminhos mais difíceis overflow with abundance. superabundam com abundância. Even the hard pathways Até mesmo os caminhos mais difíceis overflow with abundance. transbordam com The abundância. grasslands of the wilderness As partes do deserto become a lush pasture, se tornam pastos verdejantes. and the hillsides blossom with joy. E os montes florescem com And alegria. the hillsides blossom with E os joy. montes florescem com Your alegria. year is already set. O teu ano já está Your preparado. next 10 years is already set. Os teus próximos anos It's já estão already preparados. marked. Já estão It's marcados. already set Já estão with a preparados bountiful harvest. com uma colheita It's abundante. already marked. Já está marcado. It's already set. Já está preparado. When something happens, when something hard happens, Quando algo difícil you say, acontece, my year is already set. você pode dizer, My o year meu is ano já already está marked. preparado, o meu It's ano já already está marked. marcado. My next 10 years Os are meus already próximos marked. 10 anos já estão My marcados. next 10 years are already Os set. meus 10 anos próximos já It's estão already preparados, marked. já estão marcados. That even the hard pathways, Que ainda os caminhos difíceis, even when it gets hard, até quando fica it difícil, will be met with an abundance of God. a abundância de Deus vai encontrar você. It will be met with an abundance of A God. abundância de Deus vai suprir você. I experienced this. Eu experimentei isso. I went through a really hard time in ministry, the hardest time of my life. Eu passei por um tempo muito difícil no meu ministério, a parte mais difícil do And meu I shared ministério, da that minha with you guys vida. before. E eu já compartilhei isso com And at the vocês. beginning of the year, the Lord said, "Arise and shine, for the glory of the Lord will be upon E you." no início do ano o Senhor falou comigo, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já brilha sobre And ti. everything turned around. E tudo mudou para mim. Everything. It was just Tudo. incredible. I was living in a dream again. Eu estava novamente vivendo num sonho. And it was an incredible season in my personal life and in ministry. E foi uma temporada incrível na minha vida, no ministério. And then some things started to pop up and started to get hard again. E algumas coisas começaram a aparecer e começou a ficar difícil de novo. And I said, "God, what happened? E eu falei, Deus, o que está I thought you acontecendo? turned around everything. Eu pensei que tu tivesse mudado tudo. I thought this is a new season for me. Eu pensei que essa fosse uma nova fase para I mim. thought, what happened? E eu pensei, o que aconteceu? You know, I thought that I already went through my hard season.
season. E eu pensei, eu já passei por um tempo difícil. And now this is my fruitful season. E esse é o meu tempo de abundância, de frutificação. Why is it starting to get hard again? Por que está ficando difícil de novo? Why are these hard things coming again? Por que essas coisas difíceis estão acontecendo I de thought you novo? turned it all around. Eu pensei que você tivesse mudado tudo. And he spoke to me. E ele falou comigo. Lana, you think Lana, você pensa that the presence of hard que a presença de algo difícil means the absence of me. significa a ausência de mim. You think that when something hard happens, Você pensa que quando algo difícil acontece, you question você questiona my presence. a minha You presença. think that the presence of hard Você pensa que a presença de algo difícil means the absence of me. significa a ausência Oh, de you mim. got it all wrong. Você You got it all pensou wrong. tudo errado. You need to learn Você precisa that aprender as soon as the hard comes, que enquanto o difícil começa a aparecer, the abundance of my presence a abundância da minha presença comes to meet that hard. vem para suprir a sua necessidade. The presence of hard A presença de algo doesn't mean the difícil absence of God. não significa If a anything, ausência de Deus. if anything, it's the opposite. Se for isso, é justamente o oposto. As soon as the hard comes, Enquanto o tempo difícil the vem, abundance of whatever we need a abundância de tudo aquilo que nós precisamos overflows to superabunda meet that hard. para suprir Even the aquele tempo hard difícil. pathways Até mesmo os will caminhos drip difíceis with the abundance of God. serão supridos pela abundância de Deus. The hard pathways Os caminhos do difíceis not mean the absence of God. não significa a ausência de Deus. It's opposite. É o oposto. And instead of saying, God, where are you? Where are you? I thought you said this. E ao invés de dizer, Deus, onde é que você está? Eu pensei que você tivesse dito isso. No, you start looking for the abundance. You Não. start looking for the provision. Você começa a procurar pela abundância, pela provisão. Because God said Porque Deus that disse even when the hard things come, que ainda que o and difícil even when the aconteça, hard pathways, ainda que os they caminhos will sejam drip with difíceis, the abundance of a God. abundância de Deus vai cair The sobre você. abundance of His presence, A abundância da the sua abundance presença, of His peace, a abundância da the sua abundance paz, of His provision, a abundância da sua the provisão, abundance of His joy, a abundância da sua alegria, the abundance of whatever we need. a abundância de tudo aquilo que a gente precisa para suprir aquele caminho difícil. We got it all wrong. A gente pensou errado. We look for God. Where'd you go? A gente pensou, Deus, onde é que você foi? No, we don't need to do that. Não, a gente não we precisa need to look, fazer where isso. is it? Where's A gente my pergunta, abundance? onde é que está a minha abundância? Onde é que está a minha abundância? Onde é que está a minha provisão? A minha provisão está ali. Ele disse, onde é que está a minha provisão? Ele that disse even the hard pathways, that even the hard times que até mesmo os caminhos will difíceis, drip with the abundance of a God. abundância de Deus vai fazer Will be chover sobre met with eles. the abundance of God. A abundância de Deus vai suprir as Gosh, nossas necessidades. If we Uau! can see this, Se a gente puder if ver we isso, can see this, se a gente puder the ver devil isso, won't get one more day. o diabo não He vai ganhar won't nem get mais one um more dia, tear. nem mais um ano. He won't get one more thought. Ele não vai ganhar nem mais um He won't get pensamento. one more thought. Ele não vai ganhar nem mais um Because pensamento. even when the hard comes, Porque até mesmo quando o tempo the difícil vem, provision of God is even greater. a provisão de Deus é ainda The Bible maior. says when the enemy comes in A like a Bíblia flood. diz- Go ahead. When the enemy comes in Quando o inimigo vem like a flood, com uma the enchente, Lord raises a standard. o Senhor levanta The uma Lord bandeira. raises a standard. O Senhor levanta uma like bandeira. a flood. Como uma It doesn't enchente. say that the enemy comes in like a flood. Não está dizendo que o inimigo vem com uma It enchente. says like a flood, the Lord raises a Ele diz, standard. como uma enchente o Senhor levanta Like uma a flood, bandeira. the Lord raises a Com standard. uma enchente o Senhor levanta uma bandeira. Oh, we need to see this. A gente precisa we ver need to isso. see this. Nós precisamos Because ver that's isso. when we'll walk in our super blue. Porque é aí que a gente vai That's andar no when we'll super walk in the florescer. abundance É of aí que a God. gente vai andar na abundância Even de on the Deus. hard pathways. Até mesmo nos caminhos Even on the difíceis. hard Até pathways. mesmo nos We'll caminhos walk in the difíceis. abundance of God. Nós vamos andar And na when abundância things de come Deus. E quando a and paz try to vier, get us to question the super bloom season for our life, e quando os tempos difíceis vierem e tentarem nos fazer questionar aquilo que Deus tem para nós, we'll say, no, our year is marked. não, nós vamos dizer, It's o nosso already ano já está crowned. marcado, já It's está already coroado, set. já It's está already preparado, ordained. já It's está already laid ordenado, out. já está It's posicionado, already marked. já está marcado, It's already crowned with a bountiful harvest. já está coroado com uma colheita abundante. That's our next 10 years. Esses são os nossos próximos our 10 next 10 anos. years. São os próximos 10 We anos. haven't seen anything yet. Você ainda não viu nada We igual. haven't seen anything A gente yet. ainda não viu nada We igual. haven't seen anything A yet. gente ainda não viu nada igual. Do we believe it? Será que a gente crê Do we nisso? believe it? Será que a gente crê I nisso? believe it. Eu creio. I believe Eu it. creio. Ah,
Another thing that I see like this. Uma outra coisa que eu vejo como isso. When all of this was going on and I was looking at this, Quando tudo isso estava acontecendo, eu estava olhando para isso. I thought of Elijah. Eu pensei de Eliseu. And he said, I hear an abundance of rain. De Elias. E eu pensei, ele vê uma abundância de chuva. I hear an abundance of Eu rain. ouço uma abundância de chuva. They were in drought 3.5 years. Eles estavam em seca há 3 anos e meio. He wasn't hearing what man was hearing. Ele não estava ouvindo o que o homem estava He ouvindo. was hearing what God had said. Ele estava ouvindo o que He Deus was tinha hearing dito. what God had said. Ele estava ouvindo o que Deus tinha He dito. wasn't going by what he saw. Ele não estava indo por He aquilo que ele was via. hearing in the Ele Spirit. estava ouvindo no Espírito. Give us eyes to see and ears to hear. Nos dá olho para ver e ouvido para ouvir. And he didn't just see in faith, he heard in faith. Ele não apenas viu em fé, ele ouviu em fé. He heard an abundance of rain. Ele ouviu uma abundância de He chuva. heard an abundance of Ele rain. ouviu uma abundância When de it chuva. looked so deserted and Quando dry. parecia tão deserto e tão seco. And in drought for 3.5 years. E em seca por 3 anos e meio. He said, I hear the sound of abundance of rain. Ele disse, eu ouço o som de uma abundante chuva. We need to hear the promises of God A again. gente precisa ouvir as promessas de We Deus need de to novo. hear what he said to us. A gente precisa ouvir o que ele disse No pra matter gente. what it looks like. Não importando como esteja aparecendo. No matter what it looks like. Não importando como esteja I aparecendo. hear the abundance of the sound Eu of rain. ouço o som da abundante chuva. I hear it. Eu I ouço, hear it. eu I feel ouço. it. I sense it. I know it. Eu estou sentindo, eu creio, eu sei. I so love this Eu amo isso. because he told the guy's like, what are you talking about? I don't hear anything. Porque as pessoas estavam ali ao redor dele dizendo, eu não He estou goes, ouvindo no, go nada. just go check, go look. Não, vai checar, vai olhar. And he went. E ele foi. Nothing. E nada. He's go look again. Ele vai de Go novo. look again. Vai de novo. He was so convinced on the inside Ele estava tão convencido no of seu the interior promises of God das promessas de and Deus. what God said. E o que Deus It was a disse. whole nother level E ele estava num outro from nível just seeing in faith. do que apenas ver na He fé. heard in Ele faith. ouviu He na fé. heard in faith. Ele ouviu He em fé. heard in Ele faith. ouviu It em was fé. a whole nother level. Era um nível totalmente diferente. There's a saying, there's a quote. Tem uma citação. And Ray Edmond or something like that. Uh, Yeah, whatever Raymond his name. Edmond, Yeah, yeah. Raymond Edmond, thank you. He said, don't doubt in the dark Raymond Edmond ele diz, nunca duvide nas trevas what God told you in the light. o que Deus falou para você na luz. I'll say it again. Eu vou dizer mais uma vez. Don't doubt in the dark, Nunca duvide nas trevas, no in the hard escuro, times, nos tempos and difíceis. when it feels like you're walking through something. Quando parece que você está passando por algo. Don't doubt in the dark Não duvide nas trevas what God told you in the o light. que Deus disse para você na Don't luz. doubt in the dark Não duvide nas trevas, what God told you in the na light. escuridão. Não duvide na escuridão o que Deus falou para você na luz. Don't doubt in the dark Não duvide na escuridão what God told you in the o light. que Deus falou para você na luz. Amen. Amém? I have a word for this house. Eu tenho uma palavra para essa casa. And I have a message, but I also have a word. Eu também tenho uma mensagem, mas eu também tenho uma palavra. If we could go to Haggai really quick. Se a gente puder ir para Ageu rapidinho. And I just felt like this passage is for the next 10 years. E eu senti que essa passagem é para os próximos 10 anos. And I'm going to give this to you before we get into the word. E eu vou dar isso para você antes da gente entrar na palavra propriamente dita. And it's Haggai chapter 2. Ageu capítulo 2. And we'll start at 3. Vamos começar no verso 3. Who is left among you who saw this temple in its former glory? Quem há entre vós que tendo edificado, viu essa casa na sua primeira glória? And how do you see it now? E como a vedes agora? In comparison with it, is this not in your eyes as nothing? Não é ela como coisa do nada aos vossos olhos? Now be strong, Zerubbabel, Ora, pois, ser forte, Zorobabel, says the Lord. diz o Senhor. And be strong, Joshua. E ser forte, Josué. And be strong, all you people of the land, E ser forte de todo o povo da terra, says the Lord. diz o Senhor. And work, E trabalhai, and work, e for trabalhai, I am with you. porque eu sou For convosco. I am with Porque you, eu sou says the Lord of convosco, hosts. diz o Senhor dos According to exércitos. the word that I covenanted with you when you came out of Egypt. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste
do Egito. So my spirit remains among you. O meu espírito habita no meio de vós. Do not fear. Não temais. For thus says the Lord of hosts. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Once more, Ainda uma vez, it is a little while, dentro de um pouco, and I will shake heaven and earth, eu farei abalar o céu e a terra, the sea and dry o land, mar e a terra the seca, sea and dry o land, mar e a terra and seca, dry a land, terra and I seca. will shake all nations, Farei abalar todas as and they nações. shall come to the desire of all nations, E as coisas preciosas de todas as nações virão. and I will fill this temple with E glory, encherei de glória essa casa. says the Lord of hosts. Diz o Senhor dos The silver is exércitos. mine, Minha é a the prata. gold is mine, Meu é o says the Lord of ouro. hosts. Diz o Senhor dos And the exércitos. glory of this latter temple shall be greater than the former, E a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. says the Lord of hosts. Diz o Senhor dos And in exércitos. this place I will give peace, E nesse lugar darei a paz. says the Lord of hosts. Diz o Senhor The dos Lord gave exércitos. me this for this church, for this hour, for right now. O Senhor me deu essa palavra para essa casa, para um tempo como esse, para Your agora. latter will be greater than your former. O seu tempo depois vai ser maior do que o seu Your primeiro. latter will be greater than your A former. glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. He will move heaven and earth for you. Ele vai mover os céus e a terra por He você. will move heaven and earth for you. Ele vai mover os céus e a He terra por will você. move heaven and earth for you. Ele vai mover céus e terra He por will você. move heaven and earth for this church, for this house. Ele vai mover os céus e a terra para essa igreja, para essa casa. That the desire of all nations, Para que o desejado de todas as nações, Jesus, Jesus, will be known, será will conhecido, be glorified, será glorificado, will be revealed será revelado through this house, através dessa through this casa, temple, através desse through this templo, place. através desse lugar. Your ladder is going to be greater. A segunda casa será maior do que a What's going to primeira. happen from this place O que vai acontecer desse is going lugar to be greater. é que será Greater maior, than you've seen. maior do que você já Greater viu, miracles, maiores greater milagres, reach, maiores greater alcances, influence, maior influência, greater provision, maior provisão, greater works, maior trabalho, greater, maior, 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 maior. Your ladder will be greater. O seu tempo que está por vir vai ser maior. He will move heaven and earth for you. Ele vai mover os céus e a terra por He você. will move heaven and earth for Ele you. vai mover os céus e a terra por você. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. I believe it. Eu creio. All Me too. right. Hallelujah. Oh, wait. Okay, let me just give you one more passage Então deixa eu só mais uma passagem for para this você, house, para essa for this casa, time, and for this message. para essa mensagem. And I'll just do it. Psalms 126. Ok, Salmo 126. And it's just for this time E para um tempo como esse, and for the super bloom season. e para essa temporada de super florescer. I have shared it before, but I want you to read it and hear it. Já compartilhei sobre isso, mas eu quero que você leia. And Psalms 126, 1 through 2, I just want to declare it and speak it and prophesy it in this place. Eu quero falar isso, eu quero profetizar sobre a sua vida. And it says, when the Lord brought back the captivity of Zion, Diz quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. we were like those who dream. Ficamos como quem We sonha. were like those who dream. Ficamos como quem Then our sonha. mouth was filled with laughter. Então a nossa boca se encheu de and our riso. tongue was singing. E a nossa língua de Then júbilo. they said among the nations, Então entre as nações se the dizia: Lord has done great things for them. grandes coisas tem feito o Senhor The por Lord eles. has done great things Grandes for them. coisas o Senhor tem feito por eles. The Lord has done great things for us. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por And nós. we are glad. E por isso estamos We are alegres. glad. Estamos Bring alegres. back our captivity, O Lord, Restaura, Senhor, a nossa as the sorte. streams in the south. Como as torrentes no Those Negueb. who sow in tears Os que com lágrimas semeiam, shall reap in joy. com júbilo He who ceifarão. continually goes forth weeping, Quem sai andando e chorando, bearing seed for sowing, enquanto semeia, bearing seed for sowing, enquanto semeia, shall doubtless voltará come again rejoicing. com júbilo. There's no doubt about it. Não tem dúvida There's no alguma doubt sobre isso. about Não it. tenho There's dúvida no sobre doubt isso. about it. Bringing his sheaves with him, Trazendo os seus feixes consigo, carrying his harvest on his shoulder. carregando a sua semeadura nos There's seus no ombros. doubt about it. Não há dúvida There's sobre no isso. doubt about Não it. há dúvida Doubtless. sobre isso. He's going for sowing seed. Aquele que vai semeando semente, And semeando for 10 semente. years you have sowed E seed. por 10 anos você tem semeado a But now it's semente. time for the super bloom. Mas agora é tempo do super And you're florescer. going to carry your harvest E você vai rejoicing, carregar sua colheita, rejoicing, celebrando, rejoicing. celebrando. No more tears. Não mais choro. No more tears. Não mais I choro. declare your time of mourning is over. Eu declaro que o tempo de choro Your time of acabou. weeping is over. O tempo de chorar You're acabou. going to eat the fat.
Você vai comer da You're gordura. going to drink the sweet. Você vai beber daquilo And que the é joy doce. of the Lord is going to be your strength E a again. alegria do Senhor vai ser novamente a tua The joy of força. the Lord is gonna A be your alegria do strength Senhor vai again. ser novamente a tua força. That's the time that we're living in. Esse é o tempo no qual nós estamos For this vivendo. church, Para essa igreja. for this hour, Para essa hora. Right here, right now. Aqui e agora. Amen. Amém? I believe it. Eu I believe creio, it. eu creio. Okay, let's get to my message. Let's get to my message. Vamos para a mensagem. Aleluia. Okay, Nehemiah. Neemias. So what do you do? Então o que você Because faz? during this week you are going to hear these messages of Super Bloom. Porque nessa semana você vai ouvir essas mensagens sobre o Super Bloom. And you're going to hear these messages of rejoicing. E você vai ouvir essas palavras de júbilo. So what do you do for these next 10 years? Então o que você faz por esses próximos 10 anos? To stay in this season, to stay in this time. Para ficar nessa temporada, para ficar nesse tempo. What do you do in the next 10 years? O que você vai fazer nos próximos 10 How anos? do you practically walk out Como é que você praticamente anda a super bloom season? em uma temporada de super florescer? You remember your why. Você lembra do seu porquê. You remember your why. Você lembra do seu porquê. Your why will carry you through the next 10 years. O teu porquê vai te carregar pelos próximos 10 You anos. remember your why. Você lembra do seu porquê. Your why will carry you through your next O teu 10 years. porquê vai te carregar durante os seus Let próximos me 10 show you anos. this in Nehemiah. Deixa eu mostrar isso para você em And Neemias. so let's go chapter 1 verse 2 Capítulo 1, verso 2. and we'll go 2 through 4. Chapter 1 verse 2 through 4. Okay. Yeah. Okay. You could go ahead. Vamos lá, capítulo 1, verso 2 até o 4 diz: Veio Hanani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que nos foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. And so we see here Então a gente vê aqui Nehemiah gets his why. que Neemias, ele recebe o seu porquê. The walls had been broken. This was a place, a monument to God. As muralhas haviam sido derrubadas. It would represent their hope. Isso representava a sua It esperança. would represent just what it was for them for God. E aquilo, Like a temple. aquilo representava para eles como se fosse um templo. It represented the faithfulness of God. It represented everything about God to them. Representava a fidelidade de Deus, tudo que Deus era para eles. It was their hope. Era a esperança deles. And Nehemiah heard. E Neemias ouviu. He was comfortable. He was in the palace. Ele estava no palácio de forma He confortável. tasted the food for the king. Ele provava comida para o rei. He had my dream job. I would love that job. Ele tinha o meu trabalho que eu sempre quis na vida. As long as it had feijoada and pudim, I would love that job. As long as the king was Brazilian. Enquanto o rei fosse brasileiro, tivesse pudim e feijoada, eu estava feliz. Can it be a Brazilian king? I would want that job. Yeah. Not a Thai king. I don't want a Thai king. Eu não queria um rei da I Tailândia, don't não. want the Thai food. And so he had a great job. It was comfortable. Então ele tinha um trabalho maravilhoso, era algo confortável. But then he heard. Mas então ele ouviu. And he got his why. E ele recebeu o seu porquê. He got his why. Ele recebeu o seu porquê. And it says, when I heard these words, I sat down and wept. Ele diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. And I fasted and prayed before the God of heaven. E eu lamentei por alguns dias e jejuei perante o Deus dos céus. And then let's jump down to 10. Vamos lá para o verso And this 10. is what he said to the Lord. E é isso que ele disse para o Senhor. These are your servants, Esses são os teus servos, your o people, teu povo, who you have redeemed by your great power and your strong que hand. resgataste com teu grande poder, com a tua mão poderosa. And so you see, he starts communicating his heart, E veja, ele começa a comunicar o seu coração. his why and his what. O seu porquê, o seu o quê. He gets his cause right there. Ele recebe o seu chamado ali, a And sua let's jump causa. to 17. Vamos lá para o And you'll 17. see. Then I said to them, you see the distress that we are in. I'm sorry, 2:17. I'm sorry. 2:17. Go ahead. Okay. Okay. Then I said to them, you see the distress that we are in. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? How Jerusalem lies waste, Jerusalém assolada and its gates are burned with fire. e as suas portas queimadas a fogo. Now come and let us build the wall of Jerusalem, Vinde, pois, reedifiquemos os muros de that Jerusalém we may no longer be a reproach. e deixemos de ser o opróbrio. And then I told them E eu lhes declarei, of the hand of my God, como a boa mão do meu Deus which had been good upon me, estivera comigo, and also the
king's words that he'd spoken to me. E também as palavras que o rei me falara. So they said, Então disseram, let us rise up and build. disponhemo-nos e edifiquemos. Then they set their hands to this good E work. fortaleceram as mãos para a boa obra. So he got his why, Então ele pegou o seu and he porquê, got his what. ele pegou o seu o quê. But as soon as he set his hands to that good work, Mas assim que eles começaram a obra, you see the enemy come in. você vê que o inimigo começa a entrar. And as soon as we set our face and we set our hands and we say this, E naquele momento onde a gente coloca a nossa fé, a gente coloca a nossa mão para I'm trabalhar. going to give this, I'm going to volunteer this, Eu vou fazer isso, eu vou me voluntariar para isso. and then all these different things come in. E aí todas essas coisas diferentes começam a acontecer. And I would like to say, so he gets his what, he gets his why. Então eu gostaria de dizer que ele pega o seu porquê, In o chapter seu 1 quê, and chapter 2. no capítulo 1 e no And capítulo then the 2. Bible says that in chapter 6 that he finishes the wall in record time. E a gente vê no capítulo 6 que ele termina de construir a muralha em tempo recorde, In 52 days. em 52 dias. And I would like to say it was just a straight thing. They just set their hands and did the work of the Lord. E eu gostaria de dizer que foi uma coisa assim muito rápida, foi obra do Senhor assim bem rápida. They built the wall. Eles construíram o And they muro, were so focused estavam tão and didn't focados lose any e time. não perderam tempo And they nenhum. just did it straight. They just set their hand to the work of God. Eles só fizeram aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. But in between chapter 1 and chapter 6, Mas entre o capítulo 1 e o capítulo you 6, see the enemy trying to come in você vê que o inimigo tenta entrar and steal em what the roubar Lord had told them o que o Senhor tinha falado para and eles. steal their why. E roubar o porquê deles. And we see 4 things that the enemy tries to do. E nós vemos 4 coisas que o inimigo tenta fazer. When he tries to steal your why, Quando ele tenta roubar o seu when he porquê, tries to steal your super bloom, quando ele tenta roubar o seu super when he florescer, tries to steal the promise that the Lord gave you, quando ele tenta roubar a promessa que Deus te deu. and I can guarantee you E eu posso te garantir that these 4 things will happen at some time. que essas 4 coisas vão acontecer em algum And momento. so it's better for us to know, Então é melhor que a gente saiba logo, because when the mask is off the enemy, porque quando a máscara cai do he inimigo, can't use that same trick again. ele não pode usar esse He truque can't use novamente. that same trick Ele não again. pode usar esse We truque won't de fall novo. for that same trick A gente again. não vai cair nesse truque de He's novo, actually so stupid. porque é tão burro. Because then if we realize what he's doing and we could see what he's doing, Porque se ele entender que a gente vê o que ele está fazendo, then we can recognize it. então a gente consegue So here's reconhecer. the 4 things we're going to look at. Então aqui estão as 4 coisas que nós vamos ver. The enemy comes O inimigo vem with distraction, com distração, dissension, dissensão ou confusão, discouragement, desencorajamento and disappointment. e desapontamento. And we'll see this. We're Tristeza. just going to look at chunks really quick. E nós vamos olhar para elas rapidinhos. I'll say it again. Distraction, Distração, disappointment, desapontamento, tristeza, discouragement, descorajamento, desencorajamento and dissension. e dissensão ou confusão. Let's look. Vamos olhar. It says, and so remember, he said, let us rise and build. And then these people, they set their hands to this good work. Lembra, ele disse, vamos lá e vamos edificar. E as pessoas começaram a colocar a mão à obra. And look at the next verse. E olha logo o verso logo As depois. soon as they set their hands Assim que eles colocaram as mãos to this work, look what happens. para fazer esse trabalho, olha só o que aconteceu. Look at verse 19. Go ahead and read Verso verse 19. 19. Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? And I'll tell you, as soon as you set your hand to do the work of God, E veja, assim que você coloca a sua mão para fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, God speaks to you to give a certain amount. Deus fala para você para dar uma certa quantia, And as soon as you put that money in, all of a sudden the enemy starts lying to e you. assim que você dá aquele dinheiro, o inimigo começa a falar As contigo. soon as you commit to serve in children's church, Assim que você se compromete para servir na igreja de as crianças, soon as you set your hand to the work of God, assim que você coloca a sua mão para trabalhar na obra de Deus, the enemy starts to try to steal your super bloom. o inferno tenta roubar o seu super florescer. But I want to look at this response Mas eu quero olhar para a resposta in deles, verse 20. no verso 20. And it says, so I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Therefore we, his servants, Nós, os seus servos, will arise and build. nos disporemos e But reedificaremos. you have no heritage or right or memorial in Jerusalem. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. So when the enemy lies to you, Então, quando o inimigo you mente para can't você, give that.
Você não pode You dar can't isso. commit to that. Você não pode se comprometer com isso. What were you thinking? O que você estava pensando? What were you doing? O que você estava What are you fazendo? thinking? O que você estava It's not pensando? going to happen. Não vai acontecer. When he starts to lie to you, Quando ele começa a mentir you para say, você, the God of heaven will prosper us. você diz, o Senhor do céu nos The God of prosperará. heaven will prosper O us. Senhor do céu nos Therefore, prosperará. me, his servant, Portanto, nós, os seus will servos, eu arise and build. me levantarei e Whatever reedificarei. I put my hands to, Qualquer que seja the que eu Bible coloque as minhas says he will mãos, bless and he will prosper. a Bíblia diz que ele prosperará, ele me Therefore, abençoará. Portanto, me, his servant, eu, seu servo, will arise and build. me levantarei e reedificarei. Amen? Amém? Okay, let's keep looking. Let's keep looking. Vamos continuar. 4 verse 1. Capítulo 4, verso 1. And so the enemy tried to mock and tried to lie. Então o inferno tenta ridicularizar eles e tenta mentir. And you see Nehemiah's response with the word of God. E você vê que Neemias responde com a palavra de Deus. I need to tell you something because it's coming up in my spirit. Eu preciso falar isso para você que está vindo no meu espírito. God, the enemy is such, he can't tell you anything new. Sabe que o inimigo ele não consegue dizer para você nada novo. He just twists God's truth and God's promises. Ele só dá uma mudada na promessa de Deus, naquilo que Deus disse. And he questions what God's told you. E ele questiona o que Deus te disse. And I remember, it's so crazy, this is so beautiful, but there was another hard time in my life. E eu me lembro que teve outro tempo bem difícil na minha vida. And the enemy lied to me. E o inferno mentiu para mim. And I was tired at that time. E eu estava muito cansada naquele tempo. And I say this, fatigue makes the coward of us all. When we're tired, don't make decisions when you're tired. Ou seja, não tome decisão quando você estiver cansada. They say don't make decisions when you're tired, hungry, or angry. Ele diz, não tome decisão quando você estiver cansada, Tired, hungry, com fome angry. e com raiva. It's called halt. Hungry, angry. I'm sorry. Hungry, Com fome, angry, com raiva, lonely, sozinho and tired. e cansado. Halt. Stop. Don't make any decisions. Não tome decisão nenhuma. Se você estiver com we fome, make bad decisions when we're hungry, a gente toma muita decisão errada quando a gente está com really fome. bad things. I make bad decisions when I'm hungry. Eu tomo decisões erradas quando eu estou com fome. Muitas decisões erradas. When you're angry, Quando você estiver when you're lonely, quando você estiver and when sozinho, you're tired. quando você estiver And I cansado. think for the first time in my life, I was lonely and E eu tired creio que pela primeira vez na vida eu estava cansada, eu estava at sozinha, the same time. ao mesmo tempo. And the Lord started, the enemy started whispering to my ear. E o inimigo começou a sussurrar no meu ouvido. All these years you've taken care of everybody else. Todos esses anos que você cuidou de todo mundo. All these years you've lived for everybody else. Todos esses anos que você viveu por todo mundo. Who's going to take care of you? Quem é que vai cuidar de você? All these years you took care of everybody else. Todos esses anos que você cuidou das pessoas. E você? What about you? E você? Who's going to take care of you? Quem é que vai tomar conta de você? You don't have a house. Você não tem a casa? You don't have a car. Você não tem um carro? You don't have kids. Você não tem filhos? And you're too old now, you can't have kids. E você está muito velho agora, você não pode ter You filhos? don't have all these years you don't have anything to show Todos esses anos você não tem nada para for mostrar. taking care of everybody else. Porque você tomou conta de todo mundo. Who's going to take care of Quem é que you? vai tomar conta de você? You've taken care of everybody else. Você tomou conta de todo mundo. And nobody's taking care of E you. ninguém toma Now you conta de have você. nothing to show for it. E agora você não tem nada para mostrar. Last year, No ano passado, I'm sorry, 3 months ago, 3 meses atrás, I perdão, was in another city in Brazil, eu estava numa outra cidade no Brasil, sitting down with a pastor's wife. sentado com a esposa de um pastor, And she looked at me e ela olhou para mim and she said, "Are you married?" e ela disse: "Você é casada?" And I said, "No, not yet." Ela disse: "Não, ainda não." She said, "Well, I feel like you're going to get married." E ela disse: "Eu sinto que você vai se casar." And she goes, "Because you've taken care of so many people E ela, all these years." e ela disse: "Eu creio que você vai se casar porque você tomou conta de tantas das pessoas todos esses And anos. so now you need somebody to take care of you. E agora você precisa de alguém que vai tomar conta de você." You've taken the exact words. As palavras foram exatas. God redeemed the exact lie that the enemy used. Deus redimiu as mentiras God que o inferno redeemed disse the para mim. exact lie Deus that the redimiu enemy as used. mentiras The exatamente. exact words. As palavras eram You took care exatas. of everybody else all these years. Who's going to take care of you? Você tomou conta de todo mundo. Quem vai tomar conta de você? And yes. O pastor está perguntando se o namorado é brasileiro. In Jesus' name. No nome de Jesus. In Jesus' name. Let's stay on topic here. I'm going to turn Vamos ficar red. na palavra, vamos like ficar na my palavra. flowers on my dress. Tá ficando vermelha.
But the exact words that the enemy used. Mas as mesmas palavras que o inimigo usou. Do you know when the enemy lies to you? Você sabe que quando o inimigo mente para você, It's such a hint. It's such a giveaway. ele dá a dica. Because it's the exact opposite. Porque é exatamente o So the oposto. exact opposite is true. Então o oposto é o verdadeiro. The exact opposite is O true. oposto é o It's verdadeiro. such a giveaway. Ele está te dando dicas. That you just flip it. Então você só You just muda. flip it. Você The muda. exact opposite is O true. oposto é o verdadeiro. Isn't that crazy? The exact words. Não é esse maluco, foram as mesmas You've palavras. taken care of everybody else. Você tomou conta de todo mundo. Now it's time for someone to take care of you. Agora é tempo de alguém tomar conta de você. God will redeem every single lie that the Deus enemy vai has told redimir you. cada mentira que o God diabo will te redeem disse. every Deus single vai lie redimir that the cada enemy has mentira told que you. o diabo God will diz para redeem você. every Deus vai single redimir lie cada that mentira the enemy que o has inimigo told te you. disse. Okay, verse 4. Verso 4. And I'm almost done. Eu estou quase terminando, né? Mais ou menos. But it so happened when, okay, so we see one thing, we see a mocking, we see a lie. Nós vimos então que ele estava zombando, que o inimigo estava mentindo. And then let's see in verse 4, go ahead and read it. Verse 4, chapter 4. Chapter 4, I'm sorry, okay. verse 1. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu a ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. And so we see the enemy get very mad E você vê que o inimigo fica because the first trick muito didn't maluco. work. The first trick didn't work. Porque a primeira mentira dele não funcionou. The discouragement didn't work. O desencorajamento não funcionou. And so let's look at the next trick. Então vamos olhar para o próximo And it truque. says, so we built the wall, the entire wall was joined together up to half its height, for the people had in a mind to work. 6. Assim, verso 6, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para So trabalhar. we see the threats and the lies, they didn't work, they didn't stop them. Nós vimos que as mentiras não pararam o povo de Deus. And so the enemy tries another trick. Então o inimigo tenta um outro truque. And we'll see it very clearly right E here. nós vamos ver claramente aqui. And go ahead and read 7 and 8. Verso 7 e verso 8. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. So the discouragement didn't work. Então o desencorajamento não The funcionou. lies didn't work. As mentiras não The funcionaram. tricks didn't work. Os truques não funcionaram. So then now he tries to cause dissension Então ele tenta trazer confusão. and an attack, a physical attack, E era um ataque físico and create confusion. para criar confusão. When there's confusion Onde há confusão and when there's dissension e onde há and dissensão when there's fighting and bickering, e onde há lutas, the Bible says that there's every evil work. a Bíblia diz que há toda sorte de mal. You can tell there's every evil work. Você consegue reconhecer que há toda sorte de mal. And so confusion started happening. Então a confusão começou a The acontecer. people started getting scared. O povo começou a ficar com They medo. were halfway there. Eles já estavam ali They na were halfway metade. to their Já estavam na promise. metade da They were promessa. halfway to seeing the fulfillment. Estavam na metade ali de ver They aquilo were se halfway concretizando. to finishing the work of the Lord. Já estavam ali na metade para They were completar o trabalho halfway de there. Deus. They made it that far. Eles já tinham chegado na metade. Now let's look at what happened. Agora vamos ver o que And aconteceu. you can keep 9 and 10. Vamos ver do 9 ao 10. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o Go muro. ahead, good. 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. And go 12 through 14. 12 12 a through 14. 13, I'm sorry. 12 through 12 13. a 13. Quando os judeus que habitaram na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. So we see the dissension, we see the discouragement. Então a gente vê a confusão, o desencorajamento. And I think this is what makes Nehemiah the greatest leader right here. E o que eu creio é que Neemias aqui, ele é um dos maiores líderes. Look at how he responds to Veja all como of this. ele respondeu a tudo isso. The people are worried, O povo está preocupado, the people are fighting, o povo está lutando, there's confusion. a confusão. And look at what he says. E veja o que ele diz. Verse 14 and 15. Verso 14, verso 15. Inspecionei
lei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. You remember your why. Você lembra do seu porquê. You remember your why. Você lembra do seu But you o quê. also remember the faces that are on the other side of your obedience. Mas você também lembra do rosto daqueles que estão do outro lado da sua He said, obediência. you remember your families. Ele disse, você lembra das suas You famílias, remember your children. você lembra dos seus And filhos, you rise up and fight. e você então levanta e luta. You rise up and fight. Você levanta e luta. You remember the faces that are on the other side of your obedience. Você lembra dos rostos que estão do outro lado You da sua remember the obediência. Lord, Você lembra do Great and Senhor, awesome. grande e And poderoso, fight for your brethren. e lute pelos seus Your irmãos, sons, your daughters. os seus filhos, Your as suas wives and filhas, your houses. as suas casas, as suas You esposas. remember your why. Você lembra do seu And porquê. you remember the faces that are on the other side of your E obedience. você lembra dos rostos que estão do outro You lado da sua remember what we're obediência. doing this for. Você lembra do porquê You nós remember estamos who fazendo we're isso. doing this for. Você lembra por quem nós You estamos remember fazendo what isso. this is all about. Você lembra o We're que not tudo playing isso significa? church. Nós não We're somos building apenas the uma kingdom of igreja. God. Nós estamos And we're construindo o leaving reino a de Deus. generation of salvation E nós estamos deixando uma geração de for our salvação families and our children, para os nossos filhos, para as our nossas nation, famílias, para a our nossa nação, communities, para a nossa comunidade, our friends. para os nossos You amigos. rise up and fight. Você levanta e luta. You remember your why. Você lembra do seu And porquê. you remember the faces that are on the other side of your E obedience. lembre-se dos rostos que estão do outro lado da sua obediência. I love that. Eu amo isso. I remember there was one time Eu lembro que teve um tempo, I was at my little itty bitty church of God. eu estava na minha... Little small church of God. Numa- Sorry, numa- itty bitty that doesn't have. Eu estava numa igrejinha And I just it's a church I got saved at 19 years old. e foi numa igreja onde eu recebi a Jesus aos 19 anos. And you know my story. I led my dad to my mom, my dad to the Lord, my mom to the Lord, E eu levei o meu pai e a minha mãe à salvação, my whole family to the Lord. toda a minha salvação ao And so Senhor. they go to that church. Então eles vão para essa They igrejinha. take up a whole row. Eles sentam, a fileira toda é deles, My da minha família. stepbrothers, all of them. Meus irmãos, né? Todos eles. And one night, my dad called me and asked me to go to church. E numa noite o meu pai me ligou e pediu com que eu fosse para a And I igreja. was so tired because I was preaching back to back. E eu estava tão cansado porque eu estava pregando em vários And lugares. I said, no, Dad, I think I'm tired. E eu disse para ele, pai, eu acho que eu estou I just want to cansado. rest tonight. Eu só quero descansar I had hoje. preached the night before. Eu tinha pregado na noite anterior. As I started to hang up the phone, the Lord spoke to me and said, do you remember where you used to cry over your father's salvation? E quando eu estava desligando o telefone, o Senhor falou comigo, você lembra quando você chorava pela salvação do seu pai? And now your father's inviting you to go to church? E agora o seu pai está convidando você para ir para a You better igreja. say yes. E você tem que So I dizer said, sim. Dad, I'll go. E eu peguei o telefone e disse, não, eu vou. And so I went with him on Thursday night. E eu estava com ele numa quinta-feira And de we were all noite. sitting there. E a gente estava todo mundo sentado. And a girl that I knew from when I was 19, E uma garota que eu conheci quando eu she's tinha one of the 19. pastors. Ela é uma das pastoras. She said, Lana, get up here. I have a word for you. E ela falou, Lana, vem pra cá que eu tenho uma palavra And para she você. said, Lana's family, all of you get up here. I have a word for you. E ela disse, família da Lana, vem pra cá porque eu tenho uma palavra para And my vocês. whole family took up the whole front, all right here. E toda a minha família encheu aqui a frente da igreja. And she started to weep. E ela começou a chorar. And she said, every single one of you are here because of that girl's obedience. E ela diz, cada um de vocês está aqui por causa da obediência dessa garota. Every single one of you are here because of that girl's obedience. Cada um de vocês está aqui por causa da obediência dessa garota. Remember the faces that are on the other side of your obedience. Lembre-se dos rostos que estão do outro lado da sua Remember the faces obediência. that are on the other side of Lembre-se dos obedience. rostos que estão The do outro lado da bodies that sua are gonna obediência. fill these chairs Os corpos que vão in the next encher, 10 years. que vão encher essas cadeiras bodies nos that are gonna próximos fill the 10 new anos. As building in the pessoas next 10 years. que vão reedificar nos próximos 10 anos. Remember your why. Lembre-se do seu porquê. You're not doing it for anybody else but Him. Você não está fazendo para ninguém mais a não ser Remember para the Deus. Lord your God. Lembre-se do Senhor seu Deus. And remember the faces that are on the other side of your E obedience. lembre-se dos rostos que estão do outro lado da sua obediência. And what I love is this. E o que eu amo é isso. When our enemies heard Quando os nossos inimigos that it ouviram was known to us
que nós já o that sabíamos God had brought their plot to e nothing. que Deus tinha frustrado o desígnio deles. That God had brought their plot to Que nothing. Deus tinha frustrado o desígnio Every deles. plot that the enemy has brought against you, Cada plano que o inferno trouxe contra você, against your family, contra a sua família, against your finances, contra as suas against finanças, your marriage, contra o seu against casamento, your children, contra os seus filhos, will be brought to nothing. serão Will be frustrados. brought to nothing. Serão Will frustrados. be brought to nothing. Serão frustrados. Brought their plot to nothing. Tinha frustrado o desígnio God had deles. brought their plot to nothing. Deus tinha frustrado o desígnio He deles. works all things out for good for those who love Him. Romanos capítulo 8, Romans 8, chapter 8, verse 28. verso 8, 21. Romanos 8, 28. O que diz? Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. God Aleluia. works Thank you, all Holy things out Spirit. for good Deus trabalha for those who love Him para aqueles que o and amam are called according to His purpose. e aqueles que são chamados segundo o seu He will propósito. bring every plot against you Ele vai frustrar todos os planos do to inimigo. nothing. Vai frustrar. To nothing. Vai frustrar. Every weapon formed against Cada you arma forjada contra shall você not prosper. não prosperará. Every weapon formed against Cada you arma forjada contra shall not você prosper. não prosperará. Every weapon formed against your family, Cada arma forjada contra a formed sua against your família, children, contra os seus formed filhos, against your future, contra os seus formed futuros, against contra o seu your futuro, destiny, contra o seu formed destino, against your mind, contra a sua formed mente, against your heart, contra o seu coração, it shall not prosper. não prosperará. It will be brought to nothing. Será It will be frustrado. brought to nothing. Será frustrado. For this is the heritage of the servants of the Porque Lord. essa é a herança dos filhos do Senhor. And their reward is of me, saith the Lord. E essa é a recompensa que eles recebem de mim, diz And o their Senhor. reward is of me, saith the E essa é a Lord. recompensa que eles recebem de mim, diz o Senhor. God brought every plot to nothing. Deus frustrou os planos deles. Look at this. Veja isso. And all of us return to the wall. E todos nós voltamos ao muro. Everyone to his work. Todos à sua obra. We all went back to work. Nós todos voltamos a Building the trabalhar. kingdom, building Construir the o kingdom, reino. building the church of God. Construir a igreja do We Senhor. all went back to work. Nós todos We all voltamos à went back obra. to setting our hand to this good work. Nós todos voltamos a colocar a mão na obra. Every single one of us. Cada um de nós. Amen. And Amém. I'm closing here. Eu vou fechar aqui. I'm closing here. 6, Nehemiah 6. Capítulo 6 de Neemias. And we'll do 1 through 2. Vamos, verso 1 e verso 2, Go capítulo 6. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos seus inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. So they're almost done. The work is almost completed. Então o trabalho está quase terminando. The work of the Lord is almost finished. O trabalho do Senhor está quase You're terminando. at the very end, the very last part. Na parte final. And the enemy tries to give the hardest blow he's ever given. E o inferno tenta dar aquele último soco mais forte que ele pode. Because he's almost done. It's almost completed. Porque está quase completo o plano. It's almost finished. Está quase terminado. So he throws everything he can at them. Então ele joga tudo que ele pode And neles. this time that he's going to try to kill him. E nesse tempo ele vai tentar matá-los. And look at what Nehemiah E says. veja o que Neemias I'm telling you, diz. this will carry you through your next 10 Eu years. estou falando que isso vai carregar você pelos If 10 you anos hold this in your próximos. heart, this will carry you through your next Se você 10 guardar years. isso no teu coração, isso vai carregar você pelos próximos 10 anos. So I sent messengers to them. Então enviei eles mensageiros. He didn't even go down himself. Ele nem mesmo foi lá. He sent messengers to them. Ele enviou mensageiros a eles, Saying, I am doing a great work. dizendo: estou fazendo grande So obra, that I cannot come down. de modo que eu não poderei descer. Why should the work stop? Por que cessaria a Will obra I leave it and go down to you? enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? You are doing a great work for the Lord. Você está fazendo um ótimo And trabalho para you o will Senhor. not come down. E você não vai You will descer. not come off your wall. Você não vai sair da sua For any muralha lie or trick of the por enemy. qualquer truque ou You mentira do will stay inferno. on your wall. Você vai ficar na sua Until the muralha work of the Lord is até o completed. trabalho do Until Senhor the work of the Lord on this esteja earth is completo. finished. Até que o You are trabalho do doing Senhor a esteja great completo. work. Você está And you fazendo um won't trabalho come down ótimo. for E você não vai descer for por ninguém, anything, por nada, for any problem, por qualquer problema, for distraction, por distração, for discouragement, por desencorajamento, for por disappointment, desapontamento, for dissension. por dissensão. You're doing a great work. Você está fazendo um And ótimo you're not trabalho. coming down E você não vai for any descer enemy, por
por qualquer for inimigo, anything, por qualquer coisa. I am doing a great work. Eu estou fazendo um Why ótimo should the trabalho. work of the Lord stop? Por que o trabalho do Senhor For pararia? me to come down to you. Porque eu estou descendo até você. You will not step down to your enemy. Você não vai descer para o nível do You seu will inimigo. not give him one more thought, Você não vai dar para ele nem mais one um pensamento, more second, nem mais um one segundo, more day. nem mais um You will dia. not give into it. Você não vai You're doing ceder. too great of a work for the Lord. Você está fazendo um ótimo trabalho And para o you're Senhor. not going to come down for anything E você não vai descer para nada or anybody. ou para ninguém. I'm doing a great work. Eu estou fazendo um And I ótimo trabalho. cannot come down. E eu não posso descer. And I'm closing with this. Eu vou fechar com isso. I remember, again, that hard time. Eu lembro, nesse tempo difícil, And I got an email. eu recebi um e-mail. And it was from another organization on my border. E foi de uma outra organização. And they just said a whole bunch of horrible things to me. E eles disseram coisas horrorosas It's para so mim. discouraging. Era tão And desencorajador. so just ripped everything I did. Sabe, e eles quebravam e maculavam tudo que eu tinha All the feito. motives of why I did it. Todos os motivos do porquê eu tinha All feito. the methods of how I did it. Todos os métodos pelo qual eu tinha feito. And just the worst email I've ever gotten in my life. E esse foi o pior e-mail que eu já recebi na minha And vida. he said, I want a meeting with you. E ele disse, eu quero um encontro com você. I want to talk to you. Eu quero falar I com want você. you to explain to me Eu quero que você explique para mim why you do this. o porquê você faz I want isso. you need to meet with me. Você precisa se encontrar comigo. And I'm still very Latin. I'm Mexican. E eu ainda sou bem latino, eu sou mexicano. And so I fight. Então eu luto. I'm a fighter. Eu sou uma lutadora. That's why I think I do what I do. E é por isso que eu acho que eu faço o que eu faço. And so I got my fingers ready. Então eu botei ali minha mão ali no And I teclado. could feel the fire coming out of my fingers. E eu podia sentir o fogo saindo do meu dedo. And I was about to type as fast and as hard as I could. E eu estava preparada para digitar o mais forte, o mais rápido que eu pudesse. And I'm telling you that keyboard was going to get set on fire. E aí eu digo para você, aquele teclado ia pegar fogo. And so I was getting ready to do it. I really was. E eu fingers realmente were like this. estava pronto para fazer, meus dedos estavam assim. And the Lord spoke to me. E o Senhor falou comigo. Don't get off your wall for anyone. Não saia do seu muro por ninguém. Stay on your wall. Continua no seu muro. Don't get off your wall Não saia do seu muro for anyone por ninguém and for anything. e por nada. Don't get off your wall. Não saia do seu muro. Remember your why. Lembre-se do seu porquê. Remember your what. Lembre-se o quê. Remember that there are people on the other side of your obedience. Lembre-se que existem pessoas do outro lado da There's sua people that obediência. still need to come into this church. Existem pessoas que ainda precisam There's entrar people nessa that still igreja, need to hear the gospel. que ainda precisam ouvir o There's evangelho. children that need to be rescued. Existem crianças que precisam ser Your resgatadas. next 10 years Seus próximos is 10 going to be anos even greater. serão ainda If maiores. you don't quit, Se você não desistir, you win. você vai ganhar. If you don't quit, Se você não desistir, you win. você vai ganhar. if you don't quit, Se você não desistir, you win. você vai You ganhar. automatically win. Você ganha automaticamente. I wish they could have saw that in chapter 6. Eu espero que eles tenham visto isso no capítulo In 6. 52 days, E que record time, em 52 dias, em tempo recorde, it would all be fulfilled. isso estaria The pronto. work of God would be completed. A obra do Senhor estaria completa. But they had to walk through those different things. Mas eles tiveram que andar por essas coisas I'm difíceis. telling you, see your chapter 6. Eu estou dizendo para você, veja o seu See your capítulo chapter 6. 6. Veja o seu The capítulo work of the 6. Lord being completed. A obra do Senhor estando The work of completa. the Lord being A finished obra do Senhor in sendo your lifetime, finalizada in your na sua generation, vida, na in sua a geração. record time, Em tempo in a record recorde. time, Em the tempo work of the recorde. Lord being O finished. tempo do Senhor I se finished my terminando. race. Eu I terminei finished a minha my carreira. race. Eu I've completei done a minha everything carreira. you've asked me Eu to fiz do. tudo o que você I've pediu para eu done fazer. everything you've asked Eu fiz me to tudo o do. que você I've me pediu para finished my fazer. race. Eu acabei a minha See carreira. the work of Completei. the Lord in your life finished. Veja a obra do Senhor sendo realizada, completa na If sua you vida. don't quit, you win. Se você não desistir, você ganha. If you don't quit, you win. Se você não desistir, você You're ganha. already set in chapter 6 to win. Você já está dito lá no capítulo 6, você ganha. It's already done. Já está feito. Stand to your feet, please. Fique de pé, por favor. Stay on your wall. Fique no seu muro. These next 10 years. Nesses próximos 10 Stay anos, on your wall. fique no seu muro. And don't get off your wall for anybody E não saia do seu muro por or ninguém for anything. ou por qualquer coisa. Finish the work of the Lord Termine a obra do Senhor in your life, na sua vida, on this earth, nessa terra, in this church, nessa igreja, in this place, nesse lugar, in this ministry. nesse ministério. Stay on your wall. Fique no seu muro. Stay on your wall. Fique no seu muro. And the work of the Lord will be finished. E o trabalho do Senhor será completo. And it'll be even greater than before. E será ainda maior do que antes. Amen. Amém. Lift your hands, please. I'm going to pray Levante for suas you all mãos, eu over quero this orar por place. você. Father, I thank you. Pai, eu te agradeço. I thank
you Eu te for agradeço what today represents. pelo que hoje For representa, what today represents. pelo que o dia de hoje The representa. end of 10 years of your faithfulness O fim de 10 anos da tua fidelidade and the beginning of another 10 years. e o início de próximos Of 10 even anos greater. de ainda Of maiores, even greater. ainda Of maiores, even greater. ainda Our maiores. latter will be greater than the former. O final será maior do que o início. It's a new season. É uma nova It's a temporada. new season. É uma nova A temporada. super bloom season. Uma temporada A de super season where florescer. things are turned around. Uma temporada onde as coisas mudam. A season when there's a reaping. É uma temporada onde há uma And colheita all the seeds that we have sown for the past 10 de years. todas as sementes que foram semeadas nos 10 anos passados. And right now, E agora, I ask for your rain. eu peço pela tua I chuva. ask for your rain. Eu peço pela I tua ask chuva. for your Eu rain. peço pela tua I chuva. ask for Eu your peço rain. pela tua Your chuva. cloud right here. A tua nuvem Over aqui. this house. Sobre essa Over casa. this church. Sobre essa Over igreja. these people. Sobre esse povo. Over these pastors. Sobre esses I ask pastores. for your rain. Eu peço a tua on chuva. every seed that has been sown Sobre in the ground. sobre cada semente que foi semeada nessa On terra. every seed that's been sown in the ground. Sobre cada semente que foi semeada nessa I ask terra. for your rain. Eu peço a tua You said chuva. to ask for the rain. Você disse para pedir a tua You said chuva. to ask for the Você rain. disse para pedir I pela ask chuva. you for Eu the peço rain. pela I chuva. ask you Eu for the peço pela rain. chuva. Every seed Cada semente that has been sown que foi has semeada not been hidden from your sight. não está escondida dos You teus olhos. see every seed. Você vê cada You semente. see every tear. Você vê cada choro. It doesn't matter how deep in the ground it is. Não importa o quão profunda ela see esteja, exactly você where vê it's at. exatamente onde está. And now, E agora? you're giving the increase. Você vai dar o You're aumento. giving the increase. Você dará o You are aumento. giving the increase. Você dará o You are aumento. giving the increase. Você dará o And aumento. causing a super bloom. Fazendo o super florescer In acontecer. every area of our life. Em cada área da In nossa every vida. area of our Em life. cada área In da nossa every vida. area of our Em life. cada área da nossa vida. Right now. Agora. Right now. Agora. The season starts now. Essa temporada começa The agora. time starts now. O tempo começa agora. And even the hard pathways E até mesmo os caminhos difíceis will overflow vão transbordar with your abundance. com a tua abundância. Even the hard pathways Até mesmo os mais difíceis will overflow vão with your transbordar abundance. com a tua abundância. As soon as hard comes, Assim que o difícil your vier, presence comes just a as tua fast. presença vem rapidinho. Your wisdom comes just A as tua fast. sabedoria Your vem provision vem comes rápido. just as A tua fast. provisão Your vem peace rápido. comes just A tua as paz fast. vem Your rápido. joy comes A tua just as alegria fast. vem rápido. As soon as we step in it, Assim que a gente se posiciona, your abundance meets it. a tua provisão vem e Every supre. time. Cada vez. Every time. Cada vez. Even the hard pathways Até mesmo os caminhos mais difíceis. drip with your abundance. A tua abundância chove Saturate, sobre ela. overflow with your abundance. Satura com a tua abundância. Overflow with your abundance. Transborda com a tua abundância. Lord, I say right now Senhor, eu digo nessa that the hora next 10 que os years próximos 10 anos have been marked. foram marcados, They've been crowned foram with coroados a bountiful harvest. com uma colheita abundante. They've been crowned Foram with coroados a bountiful harvest. com uma colheita A harvest abundante. of souls, Uma colheita de a almas, harvest of resources, uma colheita de recursos, a harvest of children, uma colheita de filhos, a harvest of reach, uma colheita de alcance, a harvest of your word getting out of influence, uma colheita da tua palavra saindo e influenciando a outros, harvest of buildings, uma colheita de prédios, a harvest of help, uma colheita de a ajuda, harvest. uma colheita. Your next 10 Os teus years próximos 10 have anos been marked foram marcados with the harvest of God, com a colheita de a Deus, bountiful harvest. uma colheita It's already abundante been set, que já foi it's already provisionado, been crowned, já foi it's coroado, already been marked, já foi marcado. and your latter will be greater. E o teu final vai ser maior. Your latter will be E o teu greater. final vai ser maior. You will move heaven and earth Você vai mover os céus e a for terra this place. por esse lugar. You will move heaven and earth Você vai mover for these people. terras e céus por esse You will povo. move heaven and earth. Você vai mover terras e You will move céus. heaven and earth Você vai mover terras e céus for the desire of the nation. pelo desejado das In nações. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen, amen, Amém, amen. amém, amém. Hallelujah.